Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Bom, meus amigos, o dia de hoje, esta quinta-feira, dia 21 de novembro, foi bem complicado, né, meus amigos? Ao longo do dia foram mostradas reportagens que receberam antecipadamente, como sempre, o relatório final da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro e outras 36 pessoas. A mídia, como sempre também, saiu dizendo que está cheio de provas contra o Bolsonaro. Só que a grande realidade é que prova não tem nenhuma, pelo menos até o momento, naquilo que foi mostrado nas reportagens na mídia. O que tem realmente é fofoca. É uma pessoa dizendo que conversou com o Bolsonaro em tal data, afirmando que o Bolsonaro disse uma coisa. E aí tem uma outra pessoa que não é Jair Bolsonaro respondendo que ele havia conversado com o Bolsonaro e disse que falou isso e Bolsonaro respondeu aquilo. Fofoca, meu amigo, fofoca. Palavra do Bonorito, nosso querido ex-presidente, não tem nenhuma. Não há nada que vincule diretamente o Jair Bolsonaro com as acusações que lhe são feitas. Inclusive, não tem palavra nem de testemunha. O que tem são palavras de pessoas diretamente interessadas no caso. Futuros corréus, pessoas que estão sendo investigadas simultaneamente. Nesse relatório final da Polícia Federal, por exemplo, dizem mais ou menos assim que lá está postada uma grande quantidade de provas que incriminam Bolsonaro. Pois bem, vou mostrar isso aqui e outras coisas para que a gente possa dormir mais tranquilo, ok? Então não esquente muito a sua cabeça, relaxe, dá o teu like aqui nesse vídeo, espeta o botão do joinha, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, enquanto a gente ainda pode. Se não for inscrito, inscreva-se por gentileza, seja bem-vindo aqui ao canal, confere o sino das notificações, tem vídeo todo dia, ok? E se gosta do trabalho, você pode colaborar aqui com o Pix, e o Pix é o e-mail, está aqui, ó, doiparawil@gmail.com, certo? doiparawil@gmail.com, beleza? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Provas conjugadas com o relatório que chegou a público ontem, certo? Junto do relatório final que saiu hoje, que somente a mídia teve acesso. Prova, vamos ver se isso aqui é prova, olha só. Palavras do tal do general Mário Fernandes, dizendo que conversou com o Bolsonaro, para Mauro Cid. Olha que interessante isso aqui. Outro ponto aqui, mais palavras do general Mário Fernandes para com o Cid e respostas que não estão transcritas aqui do Cid, mas sendo feitas referências. Não tem uma transcrição de um áudio, por exemplo, como é o caso dessas palavras aqui do general Mário Fernandes. Aí, outra prova, olha só. E o tal do Mário Fernandes esteve em uma residência oficial da Presidência da República em determinado horário, por exemplo, em 8 de dezembro de 22. Chegou às 5 da tarde e saiu às 5h40, certo? Inclusive, algumas reportagens, por exemplo, diz mais ou menos assim: o Bolsonaro se reuniu, esteve na presença do Mário Fernandes e também de Mauro Cid, e que trataram de assuntos do golpe. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, porque o Bolsonaro estava sempre junto com o Cid. O cara era, afinal de contas, o assessor de ordens dele. Então era meio óbvio que eles se encontrariam todo dia. Ou seja, essas provas aqui, que essa reportagem, por exemplo, postou aqui, tirou prints e colocou, não tem nada que vincule o próprio Bolsonaro a esse caso. Tem duas pessoas falando dele. E veja só que interessante, o Cid foi depor hoje lá pro Xandão, não foi na Polícia Federal. Lembra? É claro que você lembra da confusão aí envolvendo a possibilidade de homicídio do cachaça, do esquizofrênico e também do lambedor de ovinho lá, o Alckmin. Pois bem, o Cid confirmou que foi na casa do Braga Neto fazer uma reunião, que conversaram uma série de coisas, mas negou essa tramóia aí, essa treta do sequestro do Xandão e do Lula e do Alckmin. Mas para aí, a prova é justamente, vai no sentido dizendo que eles se reuniram justamente para debater essa insanidade de ceifar a vida desses sujeitos. E até parece que, caso que Deus o livre acontecesse qualquer coisa no sentido de ceifar a vida deles, é óbvio que a vinculação seria feita justamente contra o Bolsonaro. Lembra do caso da Marielle, que passaram muitos anos, mais de meia década, acusando o Bolsonaro quase que uma vez por mês da treta da Marielle, e agora se descobriu que não tem absolutamente nenhuma vinculação com o Bolsonaro? Pois bem, meu amigo, essas são as ditas das provas. Aí em destaque na sua tela, em depoimento prestado na terça-feira e hoje, quinta, teve outro
outro depoimento do Cid, porém para o Xandão, ele já havia afirmado desconhecer um plano golpista que incluía homicídios. Pois é, ele confirma uma coisa e diz que não sabe de nada da outra. E aí, pessoal, dá para confiar numa pessoa como essa? Claro que não. Até porque mentir a respeito do Bolsonaro foi o que o Cid mais fez. Mas pelo menos dessa vez, até o momento, pelo que se sabe, ele não defendeu o Bolsonaro, mas também não acusou. Podia ter defendido, mas não o fez. Aí o acordo de delação do Cid ia ser cancelado, no entanto, fora mantido porque ele meio que deu uma incriminada no Braga Neto. Olha só que incrível. Passou 3 horas sendo assustado pelo Xandão, devia estar no mau humor que vocês já conhecem, e aí sentou na frente dele e respondeu as perguntas. O advogado dele deu uma entrevista, deve ter dado mais do que uma, mas eu vi aqui uma entrevista para a CNN, na qual o advogado dele não respondeu diretamente nada a respeito daquilo que foi conversado com o Xandão. Ah, mas que tipo de pergunta o Alexandre fez? Ah, pois é, não vamos falar disso agora, veja bem. E o acordo de delação então do Cid foi mantido. O Cid, inclusive, estava doido de medo, com razão, né, que pensou que além de perder o acordo, ia voltar a fazer aí cosplay de onça, né, ia voltar infelizmente pra cadeia. Mas ele só vai, espero que não ocorra até, enfim, que Deus abençoe o Cid, ele que lute as próprias batalhas e pare de acusar os outros, mas eu acho que ele vai voltar pra cadeia quando for de fato condenado pelos delitos aos quais ele assumiu ter praticado. Reitero, espero que ele pare de acusar o Bolsonaro. Falando um pouco mais aqui de provas em processos, a única prova mesmo que a gente tem até o momento, além das fofocas, é esta daqui, uma prova da incompetência da Polícia Federal, ou melhor, a prova definitiva assinada pela investigação da Polícia Federal que o Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos e que a prisão ao qual ele foi submetido durante vários meses nesse ano é um absurdo jurídico totalmente ilegal. Isso para dizer o mínimo, pois o Felipe Martins, segundo a Polícia Federal, teria simulado ir até os Estados Unidos e de fato não foi, e que isso daí enganou toda a inteligência de investigação policial brasileira. A polícia diz mais ou menos assim, que o Felipe Martins colocou o seu passaporte junto de toda a documentação enviada aos Estados Unidos quando da chegada da comitiva do Bolsonaro, no último dia de governo dele, né, que ele foi viajar, e aí ficou um mourão no governo interino, certo, daquele último dia, e ele teria colocado a sua documentação, e essa documentação teria passado pela imigração dos Estados Unidos da América. Até parece, tu chega lá na imigração, tu larga um bando de papel assim pro cara, o cara sai carimbando e não olha, carimba e não olha. Não é desse jeito, meu amigo. Em qualquer imigração, inclusive, quando você volta do estrangeiro para o Brasil, o que ocorre? O cara pega o teu documento e olha pra tua cara, pra ver se é a mesma pessoa. É lógico, mas não. A Polícia Federal confirma com todas as letras que Felipe Martins não viajou, ou seja, foi preso de forma ilegal. Isso é uma inferição com base justamente na investigação feita pela Polícia Federal, ok? A defesa do Felipe Martins, por exemplo, diz que o indiciamento é fabricado com base em fofoca. É claro, né, meu amigo? Isso a gente está notando, e que bom que a defesa do Felipe tomou esse rumo aí, é claro. Aí a defesa do Braga Neto criticou o vazamento do indiciamento pra mídia, né, meu amigo? Tá certo, né? Isso sempre acontece. Espero que o Xandão, amanhã, sexta-feira, 22 de novembro, ou quem sabe aí durante o final de semana, libere esse documento pra gente poder dar uma olhada com um pouco mais de calma. Da lista, então, dos indiciados, eu quero chamar a atenção para alguns nomes, ok? Esse senhor aqui, o número 5, Amaury Saad, é um advogado que estava nas imediações. Ele foi capturado por uma das antenas de transmissão de sinal de celular. Olha só, mano, que incrível isso aqui, que verdadeiro absurdo. Indiciaram o argentino, amigo. Até o argentino, o Fernando Sermedo, foi indiciado. Ele até respondeu isso daí, dizendo, olha, assim, se eu for condenado, eu vou ser obrigado aí aos tribunais internacionais. E veja bem, eu não tava em Brasília, eu tava na Argentina. Há provas robustas de que não estava em Brasília. E o padre, cara, sabe o padre José Eduardo, que deixou sempre muito claro, não tô aqui para defender ninguém, só tô falando com base naquilo que foi apresentado, ou seja, o padre aí, ele foi lá rezar com o Bolsonaro, foi lá fazer uma oração, uma prece, alguma coisa nesse sentido, meu amigo, que absurdo. E também os assessores, por exemplo, o Tércio Arnaud Tomás, o Tércio, certo, você deve ter ouvido falar nele em algumas vezes, era assessor do Bolsonaro. Aí a incriminação contra ele é, por exemplo, produção de notícia falsa, meu amigo, um verdadeiro de um absurdo, ok?
Bonorito respondeu, meu amigo. Bolsonaro diz o seguinte, que após o indiciamento, ele falou que o Xandão atua ilegalmente. O ministro Xandex conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória, palavras do Bolsonaro no site Migalhas, não minhas, e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a legislação. Pois é, né, meu amigo? Veja só. A princípio, até o momento, não saiu uma nota oficial, não saiu ainda, certo? Então, deve sair nesta sexta-feira. Caso você queira saber quem é o padre, esse senhor aí, tá? O José Eduardo, ok? Esse aí foi indiciado porque ele foi lá no Palácio do Planalto, conversou algumas horas, 1 hora e pouco, com o Bolsonaro, foi embora, certo? E aí tá aí, né? Respondendo o processo, sendo indiciado e vai provavelmente ser denunciado pela PGR, beleza? Também foi indiciado o youtuber, jornalista, vocês conhecem o Paulo Figueiredo, certo? E respondeu o seguinte, lá dos Estados Unidos, disse assim, sinto-me honrado, aguardo ansiosamente os próximos acontecimentos. Diz o Paulo Figueiredo aí, né, meu amigo? O fato é que o Paulo Figueiredo estava a muitas léguas de distância do Brasil, mas está sendo acusado aí de ter praticado golpe de Estado. Vê se tem cabimento. O entorno do Bolsonaro está aventando uma ideia de um delator oculto após o indiciamento. Olha, meu amigo, com máxima vênia, máximo respeito ao Bonorito, é claro, né? Devoção ao Bolsonaro, é lógico, respeito a ele absurdo, porém eu não vejo como uma tese como essa ser verdadeira, porque toda possibilidade de delação premiada foi anunciada aos 4 ventos. Inclusive, a mídia mentiu bastante, dizendo que o Felipe Martins ia sim fazer uma delação premiada. E o Felipe, enquanto ele não escreveu uma carta enviada, né, que veio a público através do seu advogado, enquanto o Felipe Martins não escreveu de próprio punho, dizendo que não tinha nada para delatar, ficou essa especulação. Chegaram ao absurdo de dizer, naquele período que o Anderson Torres ficou preso, chegou-se ao absurdo de dizer que até o Anderson estava pensando em fazer delação premiada. Meu amigo, insanidade total e completa. Mas vamos aqui na reportagem. Diz aqui o seguinte, ó, que além do Mauro Cid, mais alguém poderia ter colaborado com as investigações. Ah, Will, será que de repente não foi o general, o antigo chefe do exército, aquele que estava comandando lá, o Freire Gomes? Será que não foi ele? Olha, meu amigo, não. Pelo seguinte, o Freire Gomes não é investigado. Será que não foi o sujeito lá da aeronáutica? Também não, pois ele não é investigado, ok? E aí não tem como uma testemunha fazer uma delação premiada, certo? Alguns se arriscam até mesmo a traçar o perfil do dito colaborador que ninguém sabe quem é, e a ideia é de que seria um militar. Embora, diz a reportagem assim, embora ganhe áreas de teoria conspiratória, a tese sobre o delator oculto foi mencionada como, provavelmente como hipótese, certo? Não como uma construção ou uma certeza. E aí foi revelado de modo anônimo para ir a CNN. Mas sabe como é que é, né? Não dá pra gente ter certeza e nem confirmar se essa teoria aí nasceu mesmo ou se só foi cogitado. De repente alguém disse assim, olha, será que não tem um outro colaborador? Aí alguém respondeu, olha, de repente até tem, mas acredito que não. E aí chegou nos ouvidos aí da reportagem da CNN e a CNN disse assim, 2 fontes confirmaram anonimamente aqui pra reportagem, certo? Tem que aguardar um pouco aí pra ver se vai repercutir essa história aí de colaborador oculto. Essa ideia por trás da teoria do colaborador oculto é que isso ajudaria a explicar a manutenção da delação do Mauro Cid. Olha, honestamente, o que manteve a delação do Cid foi a boa vontade do Xandão e de repente, né, o Cid acabou explicando um detalhezinho ou outro, face to face com o Xandão, e aí o Xandão achou que fora suficiente, que não é momento ainda de se analisar uma colaboração premiada, os pormenores, pois isso só é analisado na sentença. Então o Xandão, ele é muito esperto, ele não vai queimar essa ficha aí. Agora, se o Cid vai obter todos os ganhos da delação premiada, só no momento da decisão final aí do Alexandre. E para finalizar aqui, o nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele fez uma publicação dizendo assim, ó, parece que isso daí que o delegado federal Fábio Chor não quer investigar. Will, quem é esse delegado Fábio Chor? É um aí que disse que foi ameaçado no seu condomínio porque tinha um macaco azul de pelúcia
denúncia colado no para-brisa traseiro de seu carro. Olha só que interessante. Aqui a matéria que é colacionada pelo Eduardo diz assim: defesa de Felipe Martins está em contato com autoridades dos Estados Unidos para descobrir como registros falsos foram criados. Pois bem, meu amigo, a confusão é essa aí que você está vendo, certo? Então eu peço o teu like, o compartilhamento, uma doação no Pix, confere a tua inscrição, o sininho das notificações. Eu volto no próximo vídeo aí. Fiquem com Deus, durmam com tranquilidade, tamo junto, um beijo no seu coração, tchau, tchau.